E por falar em mulher mais histriônica, né? Eu lembrei, por acaso, da Joyce Hasselman, né, que já se disse alguém de direita também no passado e hoje mostrou que é uma tucana oportunista, nada mais do que isso. Né? Mas, novamente, eu preciso destacar aqui o tweet da Joyce Hasselman, e é bom eu fazer isso de vez em quando, até por generosidade, para lembrarem que ela existe. Né? Mas ela disse: Bolsonaro não tem chance de retornar à presidência, diz Lula em entrevista. E ela, veja que ela já escuta com muita atenção e respeito o Lula quando vai contra Bolsonaro. Concordo. Jair Bolsonaro não terá mais votos após tudo que está sendo revelado sobre sua gestão. Além disso, a justiça deverá torná-lo inelegível, que é a sanha de toda esquerdista hoje em dia. Todo movimento de esquerda quer eliminar Bolsonaro da jogada, a Joyce está junto. Agora, veja, por que eu trouxe isso à tona? Porque sempre que a Joyce fala que alguém não vai ter mais voto, porque fez isso ou aquilo, eu escuto com o maior respeito e atenção do mundo. Porque se tem alguém que é expert no assunto, mestrado e doutorado, é a Joyce. Saiu de 1 milhão de votos para 13 mil. Número, inclusive, sugestivo. Então, quando Joyce Hasselman fala sobre perder voto, eu, pelo menos, faço assim. Deixa eu escutar com atenção. Ela sabe do que está falando. Ela tem lugar de fala. É ou não é? Joyce tem lugar de fala quando o assunto é derreter politicamente e sumir do mapa e depois ser expulsa até do PSDB. Né? Ninguém a quer, mas talvez no PSOL ela encontre guarida. Faço votos, porque afinal de contas acho que se merecem. Gente, a Janaína está sendo perseguida na USP e o Deltan Dallagnol na Câmara. Coluna dele na Gazeta do Povo, depois de apenas 2 dias, já anunciaram um pedido para caçar. Quer dizer, lembra que tiveram um processo contra ele por causa de passagem, queriam que ele devolvesse dinheiro. Pô, o cara era do Ministério Público fazendo viagem porque os crimes não ocorreram apenas no Paraná. Mas começou a investigação toda ali. Por isso era a República do Paraná, de Curitiba. Né? E ele está sendo perseguido, sim. A investigação de possíveis abusos pela instituição competente, que ainda não havia sido acionada, é imprescindível para promover a ética, proteger o patrimônio público e fortalecer os partidos e a democracia. O Deltan é uma das vozes mais estridentes na defesa, por exemplo, do projeto de lei de prisão em segunda instância, que foi o malabarismo ali para a soltura do Lula e tudo mais. Vocês lembram disso? Pois bem, o Arthur Lira já disse: não, esse negócio não é o caminho certo. E por falar nele, por falar no Alibaba e seus 40 ladrões, todo mundo encalacrado com a justiça nos ministérios, nós completamos 40 dias de desgoverno petista. O Luciano Trigo escreveu uma coluna na Gazeta do Povo, muito legal, chamada 40 Dias, onde ele vai beber de fontes bíblicas, para lembrar que o número 40 na Bíblia é um número muito expressivo, muito relevante, marcante, né? Simboliza muita coisa. Né? Os 40 dias no deserto, um monte de referências. E ele diz: é preciso acreditar que alguma hora vai aparecer uma pomba com uma folha de oliveira no bico, ainda que o Brasil esteja com mais cara de Titanic que de Arca de Noé, porque também a Arca de Noé tem a referência dos 40 dias. Né? Gente, eu uso isso como gancho para o título até que eu dei na live hoje, que é uma pergunta, né? Quem é que pode estar surpreso com a desgraça que o Brasil já está vivendo nesses 40 dias? E eu vou me perguntar e perguntar publicamente isso até o final. Até o final. Eu não vou cair no jogo de tucaninho de mercado que fez o L, está fingindo que tem uma certa distância do Lula, ou o jornalista que fez de tudo para o Lula ganhar e voltar ao poder, e agora essa fala foi desajeitada. Isso é um teatro chinfrim, mequetrefe. A Gazeta do Povo, no seu editorial de hoje, diz: Lula declara guerra ao Banco Central Autônomo. Ainda estamos debatendo esse assunto porque ele não para. O homem quer porque quer ver o circo pegar fogo. Até porque os palhaços somos nós. Né? Um Banco Central Autônomo está fora do controle do petismo e de seus economistas gastadores, irresponsáveis, perdulários. E por isso o PT jamais apoiou a autonomia do BC.
como não apoiou nenhuma medida institucional nas últimas 3 décadas que melhoraram a governança no Brasil. O PT foi contra todas, sem exceção. Olha, até relógio quebrado acerta uma vez por dia, o horário. O PT não acertou nenhuma. Nenhuma. O PT não teve nenhum projeto positivo para o Brasil, desde a redemocratização, que o PT estava lá endossando. Ele foi contra tudo, porque o PT é contra o Brasil. É contra o sucesso do Brasil. A prosperidade do Brasil. O cara tem conflito de interesses. Eles vivem da miséria, da ignorância, da exploração disso tudo. Eles não têm nenhum interesse em que o Brasil melhore. Conclui a Gazeta. Com todo esse histórico que ela descreve, né, do PT contra tudo que é louvável, não é nada surpreendente a ofensiva petista contra o Banco Central e sua autonomia. Ofensiva esta que agora o ministro Alexandre Padilha tenta minimizar. Só a ingenuidade pura levaria alguém a acreditar que Lula daria ouvidos à ala mais responsável da tal frente ampla, de inocentes úteis que o ajudaram a se eleger e cujo apoio fez deles corresponsáveis em maior ou menor grau pelo desastre que virá se a autonomia do Banco Central for revertida. E o desastre vai vir anyway, porque tem muitas outras frentes de batalha já contratadas para piorar. A revista Oeste dá destaque. Lula dá tiro no pé ao criticar ABC, diz Meirelles, que fez o L. Olha que revista diferenciada. Você nunca vai ver isso nas outras revistas. Lembrando que o Meirelles, que critica o tiro no pé do Lula, fez o L. Ou seja, cobrando accountability. Não venha se fazer de sonso agora, Meirelles. O Banco Central, o Lula está atacando o Banco Central, isso não é muito legal. Então por que tu fez o L, cara? Né? Bom, em primeiro lugar, que o Brasil já tem aval dos outros países para Dilma assumir mesmo a presidência do BRICS. Sai Marcos Troirro, um cara técnico, competente, liberal, e entra Dilma Rousseff para cuidar do banco dos BRICS. Ela que não sabe nem falar português, né? Agora vai falar chinês. Olha, tudo isso é uma piada de mau gosto, mas é o Brasil do Lula, gente. Quem é que esperava alguma coisa diferente? Quem é que esperava escolhas técnicas, meritocráticas? Piada de mau gosto. Já a Folha de São Paulo não tem coragem de falar em estelionato eleitoral, quando Lula muda na cara dura o discurso, né? Porque muita coisa não foi estelionato. Lula não apresentou plano de governo e não escondeu muita coisa do que está fazendo. Mas uma outra coisa ele mentiu, né? Sobre reeleição, umas coisas assim, né? Táticas, para trazer a frente ampla dos idiotas úteis. Então diz a Folha, Lula se desfaz de promessa, eu adoro os eufemismos, se desfaz de promessa. Gente, agora é assim, o cara prometeu mundos e fundos lá, não, eu prometo que eu vou fazer isso. Depois ele eu me desfiz da minha promessa. E muda a opinião de campanha em um mês de governo. Não é estelionato eleitoral. Não é que ele enganou os trouxas. É que ele tem o direito de ter mudado de opinião e desfazer promessas. Né? Ele é um cara que desfaz promessas. Mas a mídia está feliz. O Globo destacou lá. A Amazônia tem o janeiro com menos alertas de desmate de 2019. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, tem que forçar muito a barra para achar um troço positivo. Menos alertas de desmate, não tem prova ainda se é desmatamento ou não menor, desde 2019. Ou seja, desde ontem. Basicamente. É um negócio incrível, incrível. A tentativa de pintar o cara como alguma coisa boa, né? Eles têm que tentar falar. E claro, a perseguição a Bolsonaro e sua família vai continuar para sempre, né? Para sempre. É a mesma coisa com Trump aqui nos Estados Unidos. 5 filhos e enteada de Bolsonaro tinham crachá de acesso ao Planalto. O destaque da CNN, né? Realmente, né? Onde já se viu os filhos poderem visitar o pai no lugar de trabalho do pai, até porque o pai vivia lá. Talvez, como brincou o Eduardo Bolsonaro, se ele trabalhasse num zoológico limpando esterco e ficasse multimilionário da noite pro dia,
a imprensa o chamasse de Ronaldinho dos negócios.